Sejam bem-vindos ao Transformado para Transformar. Aqui nós estamos unidos por um só propósito. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa cantora gospel, Natália Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Natália, seja bem-vinda. Mas primeiro eu quero falar com você que está em casa. Perdoa que eu estou resfriado. Tenha paciência comigo hoje. Não esqueçam de seguir as nossas plataformas digitais: YouTube, Facebook. Coloca aí, @transformado para transformado. Natália, vamos chamar Jesus para esse podcast. Vamos começar com uma Com oração? certeza, em nome de Jesus. Ó glória. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai amado, ó Pai querido Jesus Cristo, Deus, eu quero te entregar, Pai, esse podcast em tuas mãos. Deus amado, Deus bendito, Pai, que tu esteja presente, Pai, em cada momento, em cada assunto, que o Senhor, Pai, habita aqui dentro deste lugar. Deus, é assim que eu te oro e eu já te agradeço em nome de Jesus. Natália, como que é para você, tão nova assim, tá deixando de viver esse mundo e hoje ser a ministra de louvor de Deus? Como que é para você isso? Então, gente, para mim é uma coisa tão natural, porque eu nunca me afastei, né, da igreja, nunca me afastei, sou evangélica desde berço, então assim, o mundo ele tem várias atrações, tem muitas coisas muito boa, né, e eu já fui convidada também para ir para outros lugares. Perguntavam: "Sua mãe não deixa você ir?" Eu falei: "Ah, se eu pedir ela vai deixar", mas eu falava eu mesmo que não sentia vontade de estar neste lugar. É porque as pessoas têm aquela mania de falar: "Ah, dá para você vir, não tem nada a ver", porque É. esse nada a ver é um diabo escondido. Vamos deixar algo bem claro que hoje é dia de falar a verdade. Me conta, quem é a Natália antes da cruz e Natália depois da cruz? Nossa, isso daí é é um negócio bem pesadinho, né, gente? Vamos deixar isso bem claro. A Natália, depois da cruz, era uma simples menina. Uma simples menina que só ia para a igreja, não conhecia Deus de fato, né. Mas depois da cruz eu acho que eu me transformei. O Deus ele fez uma metanoia, na verdade, uma transformação de vida, né, transformado para transformar. A gente está aqui por um propósito. Então, Natália depois da cruz foi uma coisa o extraordinário de Deus que Deus fez na minha vida, né, uma menina que era um plano falido, que não ia para frente, que não ia casar, que nunca ia ser feliz. Então, isso para mim hoje em dia que eu tô vivendo é propósito de Deus, não é coisa que estão contando, que estão falando, não. Sorte. É, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá entendendo? Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso, né, o que eu tô vivendo, o que ele tá fazendo na minha vida, cumprimento de promessas. Aleluia. E já para deixar uma profecia bem falada para quem está em casa e para você, o que você está vivendo não é nem 1% do que Deus tem para a sua vida. Porque a gente consegue sentir Deus no momento que você fala. A sua presença quando você entrou aqui, a tua família, né, que nós entrevistamos um tempo atrás aqui, seu esposo. Sim. Então a gente, do programa podcast Transformado para Transformar, a gente agradece a família de vocês por sentir Deus e por confiar na gente e vir aqui falar a vida de vocês. Natália, teve um momento que alguém olhou para você e falou assim: "Eu vejo Deus em você. A sua vida me transforma". Você já sentiu isso? Nossa, olha, tem igrejas, né, que eu vou e assim, só do modo de eu entrar, às vezes sorrir pra alguém, ou às vezes até abraçar, tipo assim, do nada. Eu vejo a pessoa assim, eu vou lá e abraço do nada, e as pessoas: "Nossa, Natália, como você me tocou através do seu abraço, através do seu louvor, esse negócio de você louvar espontâneo", né. E eu ficava assim, eu ficava: "Gente, era só um abraço que a pessoa queria ou era só um louvor". E às vezes, assim, no final do culto, às vezes as pessoas vêm, falam comigo, tem algumas pessoas que não falam, eu fico até meio que acanhada, né, às vezes até envergonhada, assim, eu falo: "Gente, o que que eu fiz pra esse povo? Esse povo não veio Porque o falar o brilho comigo". Aham, incomoda. bastante, bastante. Nossa, teve uma vez que uma pessoa chegou até mim e fala: "Natália, como você como você pode ter esse
ser feliz, ser alegre o tempo todo. Eu falei: "Ai, Jesus na minha vida". É Jesus que faz, é Jesus que transforma, mas independente da guerra, independente da luta, sorria, porque você salva um dia de alguém. Meu Deus, você pode repetir isso de novo? Independente da luta, independente da prova, você tem que sorrir, porque você está salvando a vida de alguém. É porque o que você me falou me chamou a atenção, porque muitas das vezes o abraço tem gente que ela não quer ouvir palavra, tem gente que ela não quer ouvir esporro, tem gente que não quer ouvir elogio, tem gente que só quer um abraço. E a gente que está na direção de Deus, nós temos que perceber, nós temos que ser sensível a isso, porque um abraço salva, um abraço ele cura. Tem gente que não tem abraço, tem gente que está em casa, esse negócio que a gente tem de telefone. Pode ir, às vezes a gente vai no banco, vai no shopping, tem Verdade, 10 pessoas um do lado do outro, ninguém fala com ninguém, é só telefone. é Tem verdade. gente que está carente. Então o nosso dever é abraçar, temos que abraçar, falar que Deus é um Deus te ama. Isso muda a vida. Então, foi muito lindo o que você falou. Natália, você é casada, né? Sim, eu sou casada, gente. Manda um abraço aí para tua esposa, fala da tua igreja. Então, gente, eu congrego na Casa da Bênção, né, que fica aqui em Paciência, Nova Jersey, aleluia. Sou pastoreada pelo Adilson Balbino, Vânia, né, e eu quero mandar um abraço, né, para o meu esposo, mandar um beijo para ele, que Deus continue Tô certo. abençoando a vida dele, rique e abundantemente. De vez em quando, gente, sabe? Só de vez em quando, não é sempre, tá? Mas eu amo a vida dele, independente de qualquer coisa. Eu sei que às vezes ele me corrige, mas que é para o meu bem, nada pra, vamos se dizer assim, brilhar. Não, gente. Ele me ama de verdade. Então é sobre isso. Beijo, meu amor. Natália, a gente sabe que tem tantos jovens que têm a vontade de cantar, que têm a vontade de fazer a obra de Deus. Sim. O que que você falaria olhando para essa câmera, para aquela pessoa que quer cantar, mas acha que ninguém vai sentir o que está falando, ou acha o que Deus entregou, não entregou, tem aquela dúvida. O que que você falaria para chegar onde você tem chego? Ai, meu Deus do céu. Será que eu posso cantar um louvor? Pode, fique à vontade, o programa é teu. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do seu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Uau. Você não está sozinho. Você foi gerado no altar. Você vai cantar de novo. Vai sorrir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Eita, glória. Glória a Deus. Natália, eu estudei um pouco sua vida e Sim, você saiu de uma depressão, né? é uma depressão que, assim, não dá para explicar, não dá mesmo. Na minha fase da minha adolescência, né, eu tive uma depressão muito profunda, tive uma dependência emocional muito grande, com pessoas. E eu fiquei muito depressiva, muito para baixo. Eu chegava em casa, eu ficava muito mal. Eu ia pro quarto, eu só chorava. Eu chorava muito, 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 muito. Eu só pedia para Deus me socorrer, me socorre, Deus me socorre. Só que eu tenho um negócio na minha mente, que é assim, Deus ele coloca as pessoas na sua vida por aquele momento, por aquele propósito, naquele instante ali. Então Deus colocou amigos na minha vida, né, que me ajudaram muito. Eu agradeço muito a vocês, tá bom? Minha eterna gratidão. E eu, quando eu fiz 16 anos de idade, eu decidi a não ter essa tristeza, não ter mais essa vontade de não sair, essa vontade de não, de matar, de mutilar, né? E eu falei pra Deus, falei: "Deus, me socorre". Eu tinha 16 anos, eu estava dentro do meu quarto, eu falei: "Deus, me socorre, eu não tô aguentando mais".
Porque se eu permanecer aqui aonde eu tô, eu sei que eu vou acabar fazendo alguma coisa, eu sei que eu vou acabar me matando, vou acabar fazendo uma besteira, então eu não quero. E eu falei pra Deus: "Deus, se for pra mim viver o seu propósito, me tira daqui, me tira dessa solidão, dessa depressão profunda". Então foi aonde que Deus colocou amigos pra orar pela minha vida, orar, Aleluia, aleluia. interceder. E eu ligava pra ele, eu falei: "Gente, eu não tô aguentando, que não sei o quê, tá um negócio muito desesperador, umas vozes que não dá pra controlar, toda hora fica falando na minha mente, toda hora fica me perturbando, eu não tô aguentando mais, gente, eu vou fazer alguma coisa". Aí ele: "Não, calma, fica tranquila, a gente tá aqui, a gente vai orar por você". E aí, naquela ligação ali, eles oravam pela minha vida, oraram pela minha família. E então, assim, foi totalmente a mão de Deus me socorrendo naquele exato momento. Foi ali onde eu vi a mão de Deus. E teve uma ligação que a gente estava juntos, né, e eles não conseguiam me escutar, e eu falava: "Gente, eu tô aqui". Ele: "Não, acho que a Natália dormiu, Meu A Deus. Natália dormiu". Eu falei: "Gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui". E eles realmente, eles não me escutavam. E depois quando eu fui ver eles, cada um foi desligando o telefone, e quando eu fui ver, eu estava dormindo. E assim, no mesmo dia ainda, eu liguei pra eles, eu falei: "Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem?". Aí todo mundo: "Não, a gente tá bem". Eu falei: "Gente, chegou uma hora que vocês estavam me escutando?". Aí eles: "Não, a gente não estava te escutando. Pra gente, você estava dormindo". Eu falei: "Gente, eu ainda não estava dormindo não. Eu ainda estava falando com vocês, eu ainda estava escutando vocês". Ele: "Não, mas você estava dormindo". Eu falei: "Não, gente, eu estava escutando vocês". E então, tipo ali, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus mesmo. Então, naquela hora ali, quando Deus fez eles pararem de me escutar, eu vi o próprio Deus me colocando para dormir, para mim ficar mais calma, Tranquilizar, né. para mim ficar tranquila. Então, assim, eu sou eternamente grata por esses amigos, né, eles moram longe, mas eles me socorreram só através de telefonemas. Isso é importante que, se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender que tinha aquele paralítico, e se não fosse aqueles amigos, a gente pode tentar entender aqui, né, a Bíblia não diz, mas a gente pode entrar nesse meio, porque, crendo eu, imagine aquele paralítico já sem esperança, sem imaginar, sem mais perspectiva nenhuma de vida. Então a gente tem que ter amigos que estejam ligados com a gente. É verdade. Então você que está com depressão, não pensa que você é fraco, não pensa que você vai morrer. E você que tem alguém perto que tem a depressão, a pessoa ela não quer morrer, ela só quer um amigo. A Levita acabou de falar, a cantora Levita, em nome de Jesus, acabou de falar que através dos amigos dela, ela foi liberta. Claro que com a mão de Deus. Mas é necessário a gente tentar entender, porque quem está com depressão, a pessoa não quer morrer, a pessoa não é frouxa, a Verdade. pessoa não é fraca. Então vamos começar a entender isso, vamos parar com esse achismo. Porque eu estou perguntando, eu estou falando com uma pessoa que passou por isso. Ela não está me falando o que ela acha, ela passou. E ela passou, então teve amigos. Porque aquele paralítico, quando levaram ele, que abriram o teto, que jogaram eles, então ele foi curado, porque teve amigo. Então vamos ser amigos para curar. Não vamos ser amigos para julgar. Claro que você tem que falar a verdade, quando a pessoa não se movimenta, a gente tem que ser aquele amigo de pulso firme. Mas primeiro vamos procurar a entender o que a pessoa está sentindo, sem esse julgamento. Em nome de Jesus. Isso que eu tenho para falar para o povo de casa, e vamos para frente. Vambora. Isso, essa conversa aqui, eu estava estudando tua vida, é muito, muito, muito lindo. Você também teve um problema no ministério, muita cobrança, muito. Ai, nossa, como eu fui cobrada. Eu fui cobrada demais, ao ponto de Isso eu te que travava? sim, bastante coisa, muita coisa me travava. Até para me perguntar algumas coisas para algumas pessoas, eu ficava até com medo. Hoje em dia eu tô, vamos se dizer assim, que eu até tenho, mas não como antes. Antes era horrível. Às vezes eu não conversava com ninguém, às vezes eu não falava com ninguém, eu ficava quieta na minha, começava a chorar. Eu chorava muito. Como eu chorava. Nossa, parecia que nesse ministério eu vivia chorando. Mas chegou uns dias, assim, quando era dia de festividade, era mais tranquilo, era mais.
né. Que tinha uma Mas maquiagem, né. isso, tinha uma maquiagem ali, mas mesmo assim, por detrás de bastidores eu era muito cobrada. Muito, muito. E até hoje em dia, essa cobrança, assim, me fortificou, né. Hoje em dia eu tenho uma postura bem mais, vamos se dizer assim, de gente grande, né. Eu sendo gente, eu sou pequena, tá, pelo amor de Deus. Mas com uma postura de gente grande, qualquer lugar, qualquer mesa que eu vou, certo, eu tenho aquela educação. Falo o que tem que falar, se não for para me falar, eu não falo, fico quietinha ali, como se nada tivesse acontecido. As pessoas nem sabem que eu tô ali, mas eu tô ali, só escutando, só observando. E graças a Deus por isso, né, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim foi muito dolorido, foi uma coisa que eu, Natália, não desejo para ninguém. Isso é muito ruim, só você ser cobrado, só você ter aquela só você ser cobrado, só você tá ali, só você é pra tudo, entendeu? Você tem que fazer tudo de um pouco. Então, hoje em dia, eu, Natália, eu não sou, gente, só levita, eu não só canto, mas eu sim, eu toco bateria, pra glória de Deus, A né? próxima a gente monta a bateria aí. E quem me ensinou, né, foi o meu irmão. Meu irmão, ele é músico, né, e ele me ensinou, então, assim, hoje em dia, então eu tive que fazer várias função, Meu Deus. servir água, limpar a igreja, tinha que limpar a bateria ainda, que eu tinha essa responsabilidade de limpar a bateria. "Ah, quem toca que tem que limpar". Eu falei: "Tá, então tá bom, De então eu vou fato, limpar", né. Eu falei: "É, até que faz sentido, né, gente, faz sentido". Aí eu tive essa disfunção. E hoje em dia, quando eu vou nas igrejas, né, eu antes de eu sair desse ministério onde eu estava, onde eu congreguei, eu fui para uma outra igreja, né. E ali eu vi menos cobrança, mas foi aonde que eu vi que um pastor ele estava precisando muito. Então eu fiz essa função. Eu estava fazendo todas as funções. Enquanto isso, algumas pessoas não estavam fazendo e eu fazia. E estava teve na água fresca. e teve um dia que teve reunião e falaram: "Ah, por que ela faz isso? Porque não sei o quê". Aí ele pediu: "Natália, vai embora, vai lá, porque essa reunião aqui vai ficar pesada". Mas depois, né, as pessoas ligaram falando: "Não, que não sei o quê, não se ofenda, que não sei o quê". Eu falei: "Ai, irmão, fique em paz, fique em paz". Então, tipo assim, eu sei que essa cobrança que eu tive ministerial e tive também, um pouquinho de depressão ministerial, isso foi um despertar de Deus na minha vida, Acrescentou também. isso, com certeza, com certeza. Então, eu posso dizer uma coisa para você, que independente de qualquer coisa, mesmo que você passar na aprovação, mesmo que você tá ali, tá sendo provado no fogo, permaneça. Não deixa nada e ninguém impedir aquilo que Deus tem para sua vida. Só permaneça. Isso é muito forte. Eu quero voltar um pouquinho à Uhum. pergunta, porque eu falo o que Deus bota no meu coração. Sobre você ter depressão, como que foi para a igreja? A igreja te ajudou sobre isso? Não, O que que você falaria agora para o povo que está em casa, para os pastores, para as igrejas, o que que você falaria pelo que você passou? O que que faltou da igreja? Porque a gente tem que abordar essa parte, nós estamos aqui para isso. Porque se a igreja não fizer o que tem que fazer, não tem que estar quem está na direção. O que que você falaria agora para os pastores, para os presidentes que estão olhando o nosso programa agora, pelo que você passou? olha, carecidamente, por favor, observa. Se estiver muito quieta, se estiver indo embora muito rápido, observa. Se estiver muito quietinha, faz as coisas ali, faz as coisas aqui, observa, porque esse pode ser um início. A pessoa, ela pode estar sorrindo, ela pode estar brincando, mas observa todos os passos das pessoas, porque até a depressão silenciosa, ela é pior de todas. A depressão silenciosa, ela é pior de todas. Então, por favor, observa se a pessoa tá bem, se a pessoa tá faltando alguma coisa dentro de casa. Eu não sei o que que essa pessoa deve ou estar passando ou até pensando. Observa, por favor, porque eu, Natália, eu não desejo isso pra ninguém, pra nenhuma menina, nenhum menino, eu não desejo isso pra ninguém.
observa. Pastores, presidentes, líderes de jovem, de criança, observem, porque isso é muito grave. Não tem como você dizer para a pessoa que, ah, eu tô bem. Se ela falar que tá muito bem, muito rápido, tu pode ter certeza que ela tá passando por isso. Você já chegou a perceber alguém nesse nível que você chegou? Sim, já. Eu já percebi muito, bastante pessoas, até quando eu vou nas igrejas, eu pergunto. Eu pergunto se tá tudo bem, quando a pessoa me desvia o olhar, eu falo: "Você tá com depressão? Você tem ansiedade?" Eu pergunto, e a pessoa fala que sim. E ali naquele exato momento eu ajudo a pessoa, pergunto como é que ela tá, como é que tá sendo o dia dela, e ali eu cuido da pessoa até um período, depois é ela e Deus. Eu vou até falar com a minha produção agora. Nós vamos deixar o nosso programa aberto para isso. Você que está com depressão, que não tem vontade de falar com ninguém, chama a gente no direct. Nós vamos conversar, nós vamos chegar a um ponto onde você vai se sentir bem. Que o nosso prazer é que você fique bem. Então, só chegar aí, colocar arroba transformado para transformar podcast. Pode chamar a gente aí, a gente vai trocar os números, vamos trocar o WhatsApp, e você não está sozinho nessa luta. Tem um programa que vai te ajudar. É só chamar a gente, em nome de Jesus. Não se sinta só, não se tranque, não fique no quarto. Sai um pouquinho. E é isso que a gente tem para falar para vocês. Esse programa é seu. Muito obrigado por estar abrindo a sua vida para a gente. Sim, Mas eu eu que vou chegar no agradeço. momento, que é o momento mais forte. E eu quero falar para você que está em casa que qualquer violência que você tiver, ligue para o 180. Ligue. Ou pode chamar a gente também aí, ó. Eu tô sofrendo isso aqui, que a gente, graças a Deus, Deus deu a sabedoria para a gente entrar nessa situação. Qualquer violência, pode ser pai, mãe, irmão, tio, quem for. Violentou, 180. Natália, eu estudando a sua vida, você foi violentada. Sim, foi um dos momentos difíceis, muito difíceis. E eu posso dizer para você que eu poderia, mas eu não fiz, porque eu pensei muito, muito, muito mesmo. E naquele exato momento, eu fiquei por 3 meses calada, sozinha, sem ninguém. Era só eu e eu. Mas ao mesmo tempo Deus estava comigo. Eu falei, eu conversei com Deus, eu falei, eu preciso. Chegou um momento quando deu os 3 meses, eu falei, eu preciso liberar, preciso falar. E Fala no momento que você quiser falar, respira, beba um pouco de água. É isso. Você quer ouvir? Fica à vontade. O pessoal que está em casa está entendendo o momento que a gente chegou. é, foi um momento crítico, um momento muito invulnerável, né? Eu me senti vulnerável. Mas quando bateu os 3 meses mesmo, eu contei. A primeira pessoa que eu contei foi para minha mãe. E ali a gente começou a chorar, né? No quarto a gente começou a chorar, a gente começou a. Ela começou a fazer algumas coisas, algumas perguntas, eu respondi, mas eu não deixei, sabe? Não deixei de adorar a Deus. Não deixei de deixar a minha adoração diminuir. E eu joguei ela pra cima, a minha adoração. Eu joguei essa guerra pra cima. E quando eu joguei essa guerra pra cima, é como eu digo para algumas pessoas. Tem pessoas que precisa do psicólogo da terra, mas tem gente que precisa do psicólogo do céu. Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, Natália, eu precisei do psicólogo do céu. Mas se você tá sofrendo, se você tá achando que você é a culpada, se você tá achando que você tá sozinha, se você tá achando, Arabasséia,
Elimine calamandarás. Elimine calabás. Se você tá achando que isso vai ficar impune, não vai. Nerevas, eregadai. Tigerimini calamandarás. Você não vai. Você não vai ficar sozinha. Você não tá sozinho em momento nenhum. Nerevas, serega, nerevas. Você não tá, entenda isso! Você é amada, você é acolhida, Deus te ama muito! Você é princesa! Você é menina dos olhos de Deus, entenda isso! Menina dos olhos de Deus! Você não tá sozinha nessa. Então, foi um momento de Deus explodir. Mas ali eu tive convulsões. Porque quando eu dormia, eu gritava. E nesse período, eu tinha perdido um ente querido. Meu Deus, tudo junto, né? Tudo junto, num ano só. Tudo junto. E eu perguntei, eu falei assim, por quê? Por que logo eu? E Deus falou comigo, você é coluna. Coluna chora. Coluna sofre. Coluna também é ser humano. Meu Deus! Coluna! Meu Deus! Coluna, você não tá sozinha. Tem um Deus que cuida de ti. Tem um Deus que cuida da tua casa. Meu Deus. Mas foi isso. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito para baixo. Eu já não sabia mais o que fazer da minha vida. Na verdade eu tive, né? O namorado que ele me abandonou. Nesse momento. Nesse momento que eu tava tão mais precisando, ele me abandonou. Ele não, ele não soube lidar. Mas a mãe dele sofreu e ela me acolheu. Mas ele não soube lidar. No, foi no começo de janeiro. Ele me deixou, foi embora. E eu fiquei assim, e agora? O que eu faço da minha vida, Deus? Como é que é isso? Como assim? É porque Deus ele não divide a glória dele com Com ninguém. ninguém. Então a gente pode, eu não posso falar que eu sinto muito, porque eu não sinto muito, porque eu não senti o que você sentiu. Mas a gente pode entender que Deus ele tira qualquer algo ou qualquer coisa que para, poderia parecer que foi a obra da pessoa. Então Deus quer que não é minha obra. Ela passou, mas é a minha mão. Daqui para frente agora é minha mão. Então Deus faz esse mistério. É verdade. E eu não tava entendendo, sabe? Eu não tava entendendo. Só depois que eu fui entender. E, e tem um louvor, ele fica, às vezes, na minha mente, às vezes eu canto em várias igrejas. E tem hora que eu falo, gente, eu tô cantando muito esse louvor. Como assim, Deus? Como eu, como eu tô cantando esse louvor e isso será que pra mim não enjoa, mas para as pessoas enjoa? A tua palavra da Larissa Pires. E aquela música ali penetrou. Quando eu aprendi ela, eu falei, pronto. Agora vai ser a música pra vida toda. E eu vou te dizer, quando tem aquela parte da música, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz-me ver além dessa dor. Nossa, essa parte da música foi onde que eu me desabei, eu chorei, eu falei, é essa música mesmo que eu tô vivendo. O que a sua fé te ajudou para sair desse processo? Então, é como eu disse, eu não deixei o nível da minha adoração abaixar. Eu levei ela para cima. E quanto mais eu levava ela para cima, mais Deus ele estava cuidando de mim. E quanto mais Deus estava cuidando de mim, mais eu estava sendo amassada, mais eu estava sendo lapidada pelo amor de Deus. Então,
Deixa eu te dizer uma coisa, não diminua a sua adoração, aumenta, porque você vai vencer guerras. E, Natália, o que eu tenho para falar para você é que você sabe que você não tem culpa. Você sabe que, infelizmente, tem pessoas assim. Você conseguiu guardar 3 meses isso. Mas você que está em casa, que está passando por isso, diz que 108, o mais rápido possível. Porque a Natália conseguiu suportar 3 meses. Tem gente que não vai conseguir. E você não precisa se culpar. Hoje a gente tem redes sociais para falar, tem telefone, procura um amigo, procura uma amiga. Não deixe isso passar, porque se não fosse a mão de Deus, provavelmente nem aqui ela estaria. Então você que passa por abuso, eu vou falar de novo, porque esse é um momento muito delicado. Desculpa, tá? Sim, não, Eu peço desculpa pelo que você passou, porque a gente sabe que Deus não criou o ser humano para isso. Deus criou para um ajudar o outro. Mas infelizmente tem pessoas assim. Então você que está passando por violência, você que passou 108, liga para 190 também. Liga para a pizzaria. Hoje tem pizzaria. Tem algumas pizzarias que já estão já sabendo dessas. Liga para uma pizzaria, dá lá ó, eu quero uma pizza, mas tem alguém me agredindo rápido. Liga, manda mensagem. Só não deixa que passa despercebido. Porque pode até passar na terra, mas no céu, pode ter certeza que o céu colheu a sua dor, que o céu entendeu o que você passou. Não vamos colocar aqui que foi necessário passar, passou porque. Não. Felizmente ela passou porque ela passou, mas não vamos normalizar. verdade. Natália, desculpa, mas você olhando para essa câmera aqui, mais uma vez, o que você falaria para essa jovem, por esse jovem, para essa mulher, para esse homem que está passando por isso? Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca foi culpado, você nunca foi culpada. A culpa não é sua. Não é sua, você não merecia isso. Você nunca mereceu isso. Olha, eu sei a dor, eu sei o que está se passando, eu sei. Meu Deus. Aleluia, Pai. Eu sei o sufoco. Eu sei como essa ansiedade grita dentro de você. Yes. Yes. Mas entenda, você não está sozinha, você não é culpada de nada, você não é culpado de nada. Você nunca mereceu isso na sua vida. É a pessoa que tinha que ter consciência. Para que eu vou fazer isso? Por que com ela? Por que com ele? Eu não posso fazer isso. Vai machucar, vai ferir. Eu sei que dói. Eu sei que machuca. Como alguém já me machucou. Mas sabe que você não tá sozinha. Deus, ele te ama. Deus, ele tá contigo. Ele está contigo. Mas do mesmo jeito que Deus está contigo, se movimenta também aqui na terra. Faça alguma coisa, liga para alguém. Só não guarda isso dentro de você. Só não deixa isso crescer e você do nada querer acabar com a sua vida. Não faça isso. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Não faça isso. Você é muito amado. Você é muito amada. Você não está sozinha. Pede socorro para Deus, mas também peça socorro também aqui na terra. Mesmo que você está sem forças, mesmo que você está sem coragem, mesmo que você se sente envergonhado ou envergonhada, peça ajuda. E não deixa isso te afetar, não deixa isso te dominar. Amém.
Natália, qual passagem bíblica mexe com o teu coração, assim, quando você abre a Bíblia, que fala: "Esse aqui fala comigo"? Nossa, olha, eu tenho uma passagem bíblica que quando foi na primeira, eu acho que das primeiras ministrações, assim, que eu fui numa igreja mais elevada, né, foi João 3:30. É necessário que ele cresça Meu e que eu Deus, diminua. Foi isso que eu coloquei na minha mente quando eu tive esse 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 embaque, processo. esse processo. Eu falei: "É isso, que ele cresça e que eu diminua". E foi nesse instante que eu vi Deus grandão na minha vida. Eu falei: "É isso". Então essa passagem eu vou nas igrejas e quando eu falo as pessoas tem algumas igrejas até já sabe que eu vou falar, mas é a minha vida, é a minha história, é a minha trajetória. Então essa passagem mexe muito comigo. É necessário que ele cresça na sua vida, que ele cresça na sua vida espiritual, na sua vida material, que ele cresça, que ele cresça e que eu diminua, e que eu desapareça desse mundo. Eu, Natália, não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada. Mas o nosso Deus, mesmo ele Aleluia. não fazendo, ele continua sendo Deus. Você consegue entender que a sua vida influencia muita jovem? Sim, olha, como de vez em quando eu sou parada na rua para as pessoas falar: "Nossa, você me contagia. Você tem uma alegria que não dá nem para explicar". Eu eu tenho essa noção. Antes eu não tinha essa noção. Até quando eu fiz meu Instagram, eu não sabia que eu contagiava tanto assim. E hoje em dia eu posso dizer que hoje eu tenho essa noção, eu tenho essa, né, que as pessoas chegam, falam comigo, às vezes até pede para tirar foto. Gente, calma. Calma, aleluia. Aí fala: "Não, se você ficar famosa, eu tenho uma foto com você, que não sei o quê". Eu falei: "Tá, tu tá bom, né, fazer o quê, né, vamos tirar foto". Eu tiro foto, tipo assim, sempre vou ser assim, uma pessoa humilde, uma pessoa, carinhosa. Se for, assim, do nada a pessoa fala: "Ah, te conheço, da internet que não sei o quê", eu: "Ah, você me conhece?". Eu dou um abraço, falo com as pessoas, tipo assim, se sente abraçada, se sente acolhida. Então eu, Natália, eu louvo a Deus e agradeço isso, né, por eu ter essa humildade, ter essa consciência, poxa, a pessoa tá ali, tá, tipo, tá me vendo, tal, e eu tenho que estar ali bem, como é que se fala? À vontade, pra a pessoa se sentir à vontade, né, dela vir chegar e conversar comigo. É como eu sempre falo, eu sempre digo: "Gente, se vocês me verem em algum lugar, em alguma igreja, fala comigo. Gente, eu sou normal, eu não sou famosa. Fale comigo, pelo amor de Deus". Já pensou em fazer um quadro para ajudar pessoas a passar pelo que você passou no teu Instagram? Eu já pensei, mas hoje em dia, né, eu fazia uma célula toda segunda-feira para mulheres, só Na tua para igreja? mulheres, só para mulheres. Não, não foi, eu não fiz na igreja, eu fiz lá em casa mesmo, no meu apartamento. Gente, também vou contar, tá, calma. No meu apartamento. Então ali saíram mulheres transformadas, com menos peso, menos carga. Então, assim, tinha coisa que Deus me dava e eu tinha que ter um tema. Cada segunda-feira era um tema diferente. Trauma do passado. Meu Foi Deus. aonde que acabou com elas. Foi uma coisa tipo assim, eu falei assim: "Gente", teve uma que ela falou que o trauma dela foi o luto. E eu fiquei assim, eu fiquei pasma. Falei assim: "Como assim, gente, um luto?". Porque uma próxima dela, né, a mãe, morreu do lado dela dormindo. Meu Deus. E eu fiquei assim: "Nossa, como você tá agora?". Ela: "Natália, mas agora eu tô melhor, que eu falei, que eu me expressei, que eu tô aqui Difícil, um conversando com momento você". difícil. Aí eu falei: "Ah". Eu falei: "Graças a Deus você tá bem, graças a Deus". E ela falou: "Não, Natália, agora vai rir". Eu falei: "Cara, eu tô rindo porque eu tô rindo de nervoso". Porque eu, Natália, eu acho que se eu fosse você, eu acho que eu não aguentaria a sua dor. Mas mesmo assim, você foi muito forte.
E eu falei pra ela: "Você sabe que você é a coluna, você sabe que" e hoje em dia, graças a Deus, ela voltou pra Oh, Cristo, ô glória, faixa no glória! céu. E eu tô muito feliz por isso, de verdade, muito feliz mesmo. Então, assim, esse projeto que Deus tem comigo, eu até dei uma parada, né, por conta dos compromissos e tal, mas elas estão pedindo pra me voltar e eu vou voltar com essa célula. Em nome de Jesus, volta. Em nome de Jesus. Volta e vem contar pra gente os mistérios que Deus tem feito. Natália, tem um quadro no nosso programa que a gente fala sobre 5 minutos com Deus. Meu Deus. Eu tive alguns 5 minutos com Deus. Falar bem rápido, que a produção até pediu para eu não falar, mas eu vou falar. Eu, há um certo tempo da minha vida, eu tive encontro com Deus quando eu tomava banho, eu vou falar rápido. Eu não era convertido, mas eu tive 5 minutos para entender o que Deus tinha na minha vida. Deus mandou eu fazer uma contabilidade da minha vida para falar o que que eu tinha. E de fato eu não tinha nada. Então, como eu não tinha nada, e a religião que eu estava antes, para mim, não tenho nada contra a religião de ninguém, mas para mim não fazia efeito. Tanto que Deus perguntou: "O que você tem agora?" Meu Eu não tinha nada. Deus. Eu tinha algo que eu estava esperando, que eu demorei bastante tempo para conseguir. Quando naquele dia que eu falei que eu iria ser seguidor de Jesus Cristo, semanas depois tudo destravou na minha vida e graças a No Deus piscar de olhos. hoje eu tô aqui como apresentador de um podcast, é só Deus para fazer isso. É E verdade. você já teve esses 5 minutos com Deus? Eu tive esses 5 minutos com Deus. Nossa, foi um gente, eu não sei, às vezes eu nem sei explicar isso, porque foi do dia pra noite e eu fiquei doente. Fiquei muito doente. Eu era mais magra do que eu já sou, eu fiquei seca, totalmente seca, 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 seca. E ali naquele exato momento, eu perguntei pra Deus, eu falei assim: "Deus, eu tô fazendo a sua obra, eu tô fazendo tudo aquilo que o Senhor pede, tudo aquilo que o Senhor manda, mas eu tô aqui na cama, eu tô parada, eu estou estagnada". E, assim, tinha um balde, né, perto de mim, porque se eu vomitasse, estava ali o balde, mas eu ficava eu fiquei muito mal, muito mal. Mas teve uma noite que eu falei assim: "Deus, me cura, porque eu preciso dessa cura. Eu preciso que o Senhor, venha e me levanta. Eu não posso ficar aqui, tem pessoas, tem vidas". E foi ali que Deus falou assim: "É, agora você entende o Meu porquê eu te Deus. coloquei enferma, o porquê você tá aí nessa cama, o porquê você tá aí agora, né. Agora você entende o porquê, né. Agora você sabe que independente da luta, independente da prova, você tem que me adorar, porque não é sobre você, é sobre outras pessoas". Não é sobre você, é sobre outras pessoas, sobre outras É vidas. muito além. Vai muito além do que você possa imaginar. Então ali eu entendi. Eu falei assim: "Tá bom". Ele falou: "Natália, erga as mãos. Comece a cantar o louvor". Eu falei: "Não, Deus, eu não vou cantar nada não, eu tô mal, tô fraca, tô aqui como agora tu quer que eu cante? Como assim? Não tem como cantar, não tem como, não tem como". Ele: "Canta". E eu comecei: "O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, rompe a multidão e toque nele". Quando eu falei: "Rompe a multidão e toque nele", foi onde que eu levantei minhas mãos e Deus Ele passou no fez a meu obra. quarto. Isso é muito forte, porque tem gente, a maioria das vezes, Uhum. nós que somos cristãos, para a gente tratar alguém, a gente tem que ter passado. Hum, E tem gente que verdade. não entende isso, e Deus faz esse mistério, porque senão a gente vira julgador. É Uhum. igual quando tu pega alguém que tem depressão e, esse cara é frouxo, essa pessoa ali. É desse Então, jeito aí mesmo. aí Deus acaba fazendo, porque tem gente que testa Deus. Verdade. Tem gente que quer testar Deus. Deus está mostrando, faz aquilo ali. Ah, não vou fazer não. Eu vou contar eu sempre conto uma parte, que quando eu sinto que tem a ver com a minha vida. Uma vez eu tinha não, pelo amor de Deus, tem uns amigos que a gente sobe um monte. E uma vez, a gente subiu no monte, Deus falou assim para mim: "Se prepara que tem alguém aí pra vocês falar". Pô, mas não tinha ninguém. Aí nós subimos, aí quando eu olhei num canto, tinha uma cerca e tinha uma árvore, tinha um cara sentado assim. Aí Deus falou assim para mim: "Vai lá falar com ele, fala que eu amo ele". Só que no Meu começo, o Deus. que você vai falar? Aí eu falei: "Vou falar nada". Aí Deus falou assim para mim: "Ah, você não vai falar não? Eu vou botar a tristeza que ele tá para tu sentir". Meu Quando Deus Deus. colocou a tristeza, eu chorei, eu caí de joelho e comecei a chorar. Eu senti tudo que ele estava sentindo, porque eu testei Deus.
Tem gente que Deus só faz isso aqui, aí você vai acaba testando Deus. E quando eu cheguei para falar com esse rapaz, que eu falei que Deus amava ele, sabe o que esse rapaz falou para mim? "Eu tô aqui desde 2 horas da tarde nesse monte, eu fui na mata, e eu falei hoje para Deus, se Deus não enviasse alguém aqui para falar comigo, ele ia me matar hoje". Meu Deus do céu. Entende como o jeito de Deus trabalhar? Sim. Se eu não fosse ali, claro que a Bíblia vai dizer que sofra a gente é obra, não vai parar. Deus poderia enviar alguém. Ou não, de repente aquela morte ele seria minha, porque eu menti, eu não quis ser crente, eu não aceitei fazer a obra de Deus. Porque tem gente que quer fazer a obra de Deus no conforto. Uhum. Eu vou falar isso aqui para o povo que está em casa, até para você que é crente. Falar de Deus para um montão de crente dentro da igreja é fácil. Verdade. Eu sou capelão, eu faço visita religiosa em hospitais. Eu vejo tanta coisa. E eu vejo a omissão da igreja dentro do hospital. Porque todo mundo quer sentar do lado do pastor. Eu vou falar, mas me perdoe, Deus me guarda aí. Tem muita gente que quer disputar a cadeira do lado do pastor. Tem muita gente que quer. Eu quero pegar a direção da igreja, mas tem hospital, tem presídio, tem a rua. Ninguém quer fazer. Quando a gente vai fazer, que a gente tem uma equipe, quando a gente faz a obra em um hospital, a gente vê a falta da igreja dentro desse hospital. Monte. Tu vai para monte, tem gente lá que quer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é você falar, né? Ouvir, eu sou Deus. Não, é você que vai falar. Mas as pessoas não querem. As pessoas estão ficando preguiçosas. Muita preguiça. Deus Verdade. me livre. Nem me fale. Mas nós estamos aqui, porque eis-me aqui vai muito além. Porque eis-me aqui é você aceitar o que Deus fala. Porque eu tenho certeza que Deus vai te enviar para várias nações, para muitas casas. Que eu tenho certeza que tem jovem hoje que foi tocada pelo teu testemunho, que é tocada pelo seu louvor. E a gente tem que fazer isso aí, é só falar, é só cantar, É é verdade. só se colocar na frente do próximo. É só se colocar na brecha. Aleluia. Muito importante se colocar na brecha, porque a obra tem. Só que você mas só quer oportunidade na igreja? Dá oportunidade na rua. Tem um montão de gente aí no ônibus, passando por tanta situação ruim, que só quer ouvir você falar. Se coloca na brecha. Natália, nós estamos chegando no momento final desse programa. Eu quero te agradecer por ter confiado na gente Sim. e eu desejo muita força, muitos projetos. Eu tenho certeza da confiança que Deus tem na obra dele nas suas mãos. E eu sei que a tua voz vai chegar em tantos lugares. E eu vou falar uma coisa que de repente a produção não vai nem aceitar, porque eu tenho certeza que a nossa intenção aqui também é gravar uma música sua. Porque nós Ai, estamos aqui com Jesus. transformado para transformar, mas aqui é um estúdio, Master Reg. E eu tô falando com o Leonardo aqui, tô me colocando na frente pro Leonardo gravar uma música dela. Eu não sei nem se ele vai ficar chateado, mas eu já falei. Então, uma das coisas que Deus vai fazer é gravar você, que você, o povo precisa ouvir sua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, para a gente finalizar, você quer deixar alguma palavra pro pessoal que tá em casa? Gente, então, é uma honra, né? É um prazer de estar aqui. Foi uma honra, foi um prazer de estar aqui. E eu creio que esse podcast vai transformar a vida, vai salvar vidas em nome de Jesus, né? E eu não tenho palavras para descrever, de verdade. Esse momento aqui é único. É um momento que a gente tem que se expressar, a gente tem que falar, independente de qualquer coisa. Eu sei que vai vir críticas, né? Porque eu não sei porquê, mas eu tô sentindo de Tá se Deus. preparando, né? Eu tô me preparando em nome de Jesus, eu creio nisso. Por que eu tô falando de críticas? Porque teve um vídeo meu na internet que me criticaram muito, muito. E eu fiquei ali perguntando por que dessas críticas. Mas foi através das críticas que a gente cresce. É através das críticas que fortalece a gente, independente de qualquer coisa. A crítica, eu não sei por quê, mas a gente fala assim, não, tá ótimo, Natália, está bem. a Bíblia vai relatar
que Jesus estava na cruz. De um lado tinha um ladrão e de outro lado tinha outro ladrão. Só que um ladrão acusou Jesus. Meu Deus. Ah, você não é o Cristo? Tira a gente daqui. E o outro vai justificar Jesus. Então a gente vai entender que Jesus foi criticado, mas um falou: quando estiver no paraíso, lembra de mim. Então Jesus vai dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ah, ô glória. Então Jesus foi criticado. A gente então. Mas eu não tenho medo de crítica, porque hoje eu sou apresentador pela misericórdia. Então o que vir, pode vir. Porque o justo não precisa se justificar. Em nome de Jesus. É Natália, muito verdade. obrigado. Obrigada a você. Gente, você que está em casa, não esqueça, coloque lá, @transformado para podcast. Mas eu também quero mandar um abraço para os meus amigos da África. Eu vou falar esse negócio que eles pediram para eu falar, mas é muito difícil. Ponha milho na panela, porque o mistério vai. Meu Estourar! Deus do céu. Tchau, gente. Obrigado.